O Fantástico traz agora informações exclusivas sobre o caso Henri. Nossos repórteres descobriram que o menino já tinha sido levado ao hospital em fevereiro, um mês antes de morrer. Na época, o menino mancava e reclamava de dores. O atendimento aconteceu um dia depois da troca de mensagens entre a mãe de Henri e a babá. Aquela conversa divulgada esta semana em que foram reveladas as agressões de Jairinho contra a criança. No hospital, Monique Medeiros disse que o filho tinha caído da cama. Monique e o vereador Jairinho estão presos desde a última quinta-feira. A polícia não tem dúvidas de que Henri foi assassinado. Conclusão reforçada pelo resultado da reconstituição no apartamento que os repórteres Carlos Delanoy, Leslie Leitão e Mônica Marques apresentam em primeira mão. Qualquer pessoa que conhecesse a Monique não teria como imaginar isso. Sempre pelo contrário. Muito amor, muito carinho, muito zelo. Ele é um cara que fala manso, é um cara educado, que conversa de tudo. Ele é aquele cara que puxa a cadeira para você sentar, abre a porta do carro. Monique e Jairinho foram presos esta semana por homicídio duplamente qualificado. Ela, professora, ex-diretora de escola pública, ex-assessora do Tribunal de Contas do município. Uma mulher vaidosa e orgulhosa das suas conquistas. Nesse selfie, ao lado do filho, escreveu: "Sinta orgulho da sua história, da sua trajetória e de quem se tornou até aqui." Ele, vereador no 5º mandato, político influente, ex-líder do governo na Câmara Municipal e um histórico de relacionamentos violentos. Na polícia, a ex-mulher de Jairinho confirmou na sexta-feira que foi várias vezes agredida e chegou a ser chutada pelo vereador. Uma ex-namorada também denunciou agressões contra ela e a filha, então uma criança de 3 anos. O caso está sendo investigado em outro inquérito pela Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima. Em janeiro, Monique e Jairinho foram morar nesse condomínio de classe média alta na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, e o Henri foi junto com eles. O menino de 4 anos estava aprendendo a escrever o próprio nome. Vídeos mostram o Henri brincando, fazendo o que uma criança dessa idade mais gosta. Oi, papai! Que saudade! Eu sempre vou lembrar do Henri como o meu primogênito, meu filho maravilhoso, sempre sorrindo, sempre dando alegria, chamando papai, saudade do papai, eu te amo, papai, aquela criança carinhosa, maravilhoso e... Nossa, cara. Em um mês de investigação, o delegado responsável pelo caso, Henrique Damasceno, ouviu mais de 20 depoimentos. A polícia realizou 3 perícias no apartamento do casal. O delegado afirma ter certeza de que Monique e Jairinho mentiram sobre a morte do menino e contesta a versão de que os 3 viviam em harmonia, como declarou a defesa. É verdade que as provas que foram produzidas no decorrer da investigação apontaram com muita clareza que essa rotina de harmonia que tanto se alegou que existia dentro daquele apartamento sempre foi uma farsa. Isso nunca foi verdade. O que ficou muito bem demonstrado e muito bem provado na investigação é que o que havia ali, sim, era uma rotina de sofrimento do Henrique. Uma rotina de violência e sofrimento. A prova mais contundente até aqui, segundo a polícia, foi encontrada durante a perícia no telefone de Monique. O print de uma conversa entre ela e a babá, Tainá Oliveira Ferreira, no dia 12 de fevereiro, revela, de acordo com os investigadores, essa rotina de sofrimento. As expressões são de pavor pelo que está acontecendo. Tainá diz que Jairinho chamou Henri para ver algo. "Chama! Ai, meu Deus!", responde Monique. A babá afirma que ele foi para o quarto. "Estou apavorada", diz a mãe. Monique pede: "Bate na porta". A babá diz que não respondem. "Eu só escuto voz de desenho. Acho melhor você vir". A troca de mensagens começa às 4h30 da tarde, enquanto Monique está no shopping, e se estende por mais de 1h30. Monique dá uma ordem: "Entra no quarto mesmo assim". E Tainá devolve: "Fico com medo do Jairinho não gostar da invasão". Para a polícia, o diálogo a seguir é muito importante.
indica uma rotina, como se não fosse a primeira vez que aquilo estava acontecendo. Eu vou colocar microcâmera, diz Monique. Tainá responde, é sempre no mesmo quarto. Mais adiante, Tainá comenta, eu tenho medo porque cuido dele com muito amor e tenho medo até dele cair comigo. Aí não sei o que Jairinho faz quando chega. Depois ele tá machucado, sei lá. Tainá avisa que Jairinho saiu agora. Veja se ele fala alguma coisa, quer saber Monique. Então, me contou que deu uma banda e chutou ele, que toda vez faz isso, que fala que não pode contar, que ele perturba a mãe dele, que tem que obedecer, senão vai pegar ele. Monique responde, como assim? Tainá então envia um vídeo e diz que Henri tá mancando. Tainá depois conta que Henri e Jairinho ficaram no quarto com a porta fechada e que o menino tá reclamando da cabeça. Vários prints de conversa entre a babá e a mãe a demonstrar muito claramente uma rotina de violência a qual Henri era submetido. Então ficou demonstrado com esses prints não só a rotina de violência, ficou demonstrado que a babá, quando prestou depoimento aqui, mentiu, porque ela que relatou isso para a Monique. Ficou demonstrado que a Monique, quando aqui falou que a relação dentro daquela casa era absolutamente harmoniosa, ela também mentiu absolutamente. O Fantástico descobriu que no dia seguinte à conversa entre Monique e a babá, o Henri foi trazido para a pediatria desse hospital, o mesmo onde ele chegaria morto na madrugada do dia 8 de março. Nos depoimentos, elas não citaram esse episódio, que pode ser uma prova definitiva dos maus-tratos sofridos pela criança. A senha da pediatria mostra que ele chegou no hospital ao meio-dia de 13 de fevereiro. No boletim médico aparece o nome de Henri Borel Medeiros e do responsável, Monique Medeiros Costa e Silva. Ela relatou que o filho caiu da cama ontem por volta das 17 horas, exatamente na mesma hora em que a babá relatava as supostas agressões que o menino sofreu de Jairinho, que acordou com dor local de claudicação, sem febre ou outros sintomas. O documento registra ainda dor à mobilidade e diz claudicando a deambulação. Significa que ele estava mancando. Também tivemos acesso a uma radiografia feita naquele dia no joelho esquerdo do menino. O resultado mostra que a estrutura óssea foi preservada. A questão comportamental, ela chama atenção, uma vez confirmadas as hipóteses que estão sendo ventiladas, que certamente serão trazidas para o bojo dessa investigação penal, de violência contra ex-mulher ou contra outras crianças. Isso demonstra uma pessoa agressiva, né? Um agressor que tem preferência por mulheres e crianças e que já praticou esses atos anteriormente. Nós procuramos a babá Tainá de Oliveira Ferreira, que disse em nota que se reserva o direito de prestar quaisquer declarações após o depoimento na delegacia, que está com muito medo dos ataques que está sofrendo de pessoas que nem sabem o que aconteceu, uma vez que não tem responsabilidade nenhuma do ocorrido e que não houve fato algum que pudesse desabonar a conduta dela. O que a Monique apresenta foi exatamente isso, que o Henri relatou uma dor no joelho e daí ela resolveu, então, por atenção, levar ao hospital. No médico, o hospital não teria diagnosticado qualquer tipo de lesão. O Fantástico também teve acesso aos laudos de 2 perícias realizadas no apartamento. Os peritos retiraram amostras de manchas na parede da sala. No depósito da área de serviço, observaram uma sacola de papel com molduras de fotos do casal. E nas gavetas encontraram diversos medicamentos de uso controlado, tarja preta. O laudo da perícia de reprodução simulada no apartamento tem 36 páginas assinadas por 8 peritos criminais. Monique e Jairinho não compareceram e 2 agentes, um homem e uma mulher, reproduziram o passo a passo de seus depoimentos. Na simulação, eles usaram um boneco com o peso e a altura do Henri. A simulação reproduziu o que teria acontecido entre as 8 da noite do domingo 7 de março, quando Monique decide dar banho em Henri
e o momento em que a criança é levada para o hospital, às 4h09 da manhã. Depois do banho, Monique afirma que foi até a suíte do casal e colocou o filho para dormir. Jairinho e Monique contaram que assistiram a uma série na sala até 1h50 da manhã e que Henri chegou a acordar 3 vezes. Eles verificaram que é possível que ele tenha sido agredido. Cada vez que ele ia reclamar, ele sofria uma agressão. Significa que a criança pode ter ido à sala e recebido um tipo de agressão na cabeça, depois no abdômen, enfim, foi sendo agredido passo a passo até ele morrer, é isso? Sim, ele teve agressões de baixa energia, que teve uma agressão mais leve, até aquelas do fígado, que são de alta energia. Logo depois, os dois teriam ido para o quarto de hóspedes, já que o barulho da televisão incomodaria o sono do menino. Por volta de 3h30, Monique disse que acordou quando viu a TV ligada e Jairo dormindo ao seu lado. E então ela encontrou o filho caído no chão. O Henri teria sido embrulhado e levado para o hospital. A análise técnica da perícia apontou divergências entre o depoimento do casal à polícia e o que relataram no hospital. 2 médicas falaram que Monique disse para elas que acordou porque ouviu um barulho no quarto. Nós também conversamos com um parente de Monique. Ele disse que a mãe de Henri, no início, deu outra versão para a família. Na manhã da morte do Henri, eu recebi uma ligação de um familiar chorando e contando que o Henri tinha falecido, e eu perguntei o que tinha acontecido, como aconteceu o fato. Esse familiar me relatou que a Monique adormeceu na cama com o Henri, ele estava bem, e posteriormente, no meio da madrugada, ela teria sido acordada pelo Jairinho, onde ele chamou a atenção dela que o Henri estava com as extremidades geladas e os olhos revirando. Os peritos testaram as hipóteses de um possível acidente. Mediram a altura da cama, da poltrona e de uma estante. Analisaram se o impacto de uma queda poderia resultar nos 23 pontos lesionados identificados no corpo de Henri. Nas figuras representando o menino, aparecem escoriações, hematomas, infiltrações hemorrágicas em 3 partes da cabeça, contusões nos rins, pulmão e laceração no fígado. O laudo afirma que as lesões constatadas no corpo são sugestivas de diversas ações contundentes e diversos graus de energia, sendo que as lesões intra-abdominais foram de alta energia. E conclui: a quantidade de lesões externas não pode ser proveniente de uma queda livre. Na reprodução simulada, foi possível constatar que não há a menor hipótese, não há a menor condição dele ter caído, que seja da cama, que seja da poltrona que estava ao lado, de uma estante que tem 1,20 m de altura. Eles fizeram todas as medições e viram que em nenhuma dessas circunstâncias ele teria as lesões que apresentou na necrópsia. Outra imagem analisada deu a certeza de que Henri saiu do apartamento sem vida. Eles conseguiram congelar essas imagens e viram que, pelo modo como ele estava, pelo rosto dele, que ele já estava morto naquele momento. E ao cruzarem os laudos da necrópsia com os da perícia técnica, concluíram que as lesões eram recentes. Dá para determinar o momento em que o intervalo de tempo em que ela pode ter morrido ali dentro de casa? Eles dizem que a morte ocorreu dentro do apartamento, sem dúvida, as lesões que levaram à morte. Ele pode ter começado a ser agredido às 23h40. Por quê? Porque a morte não foi instantânea. Agora, a morte pode ter ocorrido desde 1h30 da manhã até as 3h30 da manhã. O fato que a gente tinha que provar aconteceu dentro da casa ou fora da casa. Se a perícia te joga para dentro da casa e a gente sabe quem estava dentro da casa, a gente já sabe quem foi. Agora a gente tem que saber o que aconteceu e a perícia traz isso. A legislação penal coloca a figura da mãe como uma figura de garante, né? Ela tem a obrigação de garantir a integridade física do próprio filho, então não faz muita diferença para o processo
se ela age dando golpes no menino ou se ela simplesmente se omite, evitando que o outro investigado praticasse essas condutas. No final, a resolução do processo ela é idêntica, ela é a mesma. Monique e Jairinho estão em prisão temporária por 30 dias. O vereador no presídio de Jericinó, em Bangu, e a mãe de Henri está nesta cela de 6 metros quadrados, num presídio em Niterói. A casa dos avós, aqui em Bangu, era o lugar preferido de Henri. A ordem por aqui é o silêncio. Mas hoje, seu Fernando, o pai de Monique, conversou por telefone com a produtora Mônica Marques. Disse que acredita na inocência da filha e de Jairinho e que vai aguardar o fim das investigações para comentar o caso. O senhor tem medo de quê? De prejudicar sua filha? Eu não tenho medo. Olha, coloca bem bonitinho aí que nós aqui não temos medo de nada, tá? Eu acredito que ainda tem 2 inocentes, tá? Mas isso ainda pode ser provado, ainda vou esperar, aguardar. Minha filha tá presa, tem um monte de irregularidades. Não posso comentar a respeito agora, para não atrapalhar a investigação. Este outro parente de Monique disse que a família está chocada. Eu tô chocado, na verdade. Foi muito difícil, sabe? É um choque muito forte, porque até esse momento eu não conseguia acreditar que ela estava conivente com a situação. E até o presente momento, a defesa não teve acesso, inclusive, a essas supostas comunicações, e aí precisa ser tudo apurado, identificar que mensagens são essas, se são mensagens verdadeiras e se, de fato, qual o conteúdo para apontar o que seria ou não o ocorrido efetivamente naquela ocasião. A polícia espera agora a conclusão das perícias nos celulares e computadores apreendidos. E esta semana, um novo depoimento da babá de Henri. Entregar aquele menino lindo e hoje eu não tenho mais meu filho, eu quero que a justiça seja feita pelo meu filho, tá? E eu quero que a justiça continue sendo feita para outros filhos que tenham por aí, de outras pessoas que possam estar passando casos parecidos. Vovó, eu amei a cartinha que vocês mandou para mim. Te amo. Gente, agora uma correção. Na reportagem sobre o caso Henri, exibida agora há pouco, a gente disse que o menino tinha sido levado ao hospital Barra d'Or, no Rio de Janeiro, depois que a babá tinha alertado a mãe sobre as agressões contra a criança. Na verdade, Henri foi levado ao Hospital Real d'Or, da mesma rede, no bairro de Bangu. E pelo erro, a gente pede desculpas.